Proteínas causam danos renais? Se você tem dúvidas sobre proteínas, você achou o vídeo que vai sanar todas elas. Comer proteínas demais faz mal? Qual que é a quantidade certa que você deve comer por dia? A matéria do Fantástico é correta ou é tendenciosa? Hoje existe biscoito com proteína, água com proteína, tudo tem proteína agora. Então vamos lá saber o que a ciência realmente acha sobre isso. Oi, eu sou a Lívia, nutricionista e divulgadora científica aqui no YouTube. E aqui nesse canal eu falo sobre saúde, ciência, nutrição e muito mais. E se você é uma pessoa que é viciada em conhecimento, gosta de se manter atualizado, se inscreve aqui no canal, dá like no vídeo, te garanto que vai valer a pena esse vídeo. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, aqui tem conteúdo toda semana sobre diversos tipos de assunto. Te convido a me seguir no Instagram, @NutriLives, para me acompanhar mais pertinho. Bora lá! A proteína tem várias funções no nosso corpo, além de massa muscular, porque quando a gente fala de proteína, a gente pensa logo em músculo, né? Só que ela tem outras funções, como o transporte de hormônios, sistema imunológico, sistema estrutural, então ela tem outras funções, inclusive pode gerar energia também para o nosso corpo, são mecanismos mais complexos, mas a proteína tem diversas funções. Só para vocês não terem na cabeça que proteína é só músculo. E nos últimos anos ela deixou de ser aquele macronutriente da nutrição que você tem que consumir, aquele macronutriente básico, e virou um fenômeno em tudo quanto é lugar agora. As pessoas, para ficar saudável, precisam consumir proteína, precisa consumir produtos que têm proteína. Então, se o produto que você está consumindo não tiver proteína, você não está bem, né? Então, as pessoas ficaram assim nos últimos anos, viciado em proteína. E o marketing percebeu o quê? Que colocar a palavra proteína no rótulo vende. E vende mesmo, né? Tanto é que tem várias indústrias lançando vários tipos de produtos diferentes que têm proteína. Desde a biscoitos proteicos a água com proteína. Olha esse take aqui do Fantástico. Cada hora é uma tendência diferente. Já teve a fase cuidado com o glúten, depois atenção à lactose. Agora chegou a vez da proteína, que cada vez mais é adicionada a todo tipo de alimento. Leite, queijo, iogurte, pão, bolo, farinha, biscoito. A lista é enorme. E na hora de decidir o que comprar, muita gente pensa: se tem mais proteína, é mais saudável? Mas será mesmo? Exatamente. Será mesmo que é mais saudável só porque tem proteína? E a resposta é não, gente. Tem muita gente trocando a alimentação saudável, alimentação básica, arroz, feijão, né, carnes, verduras, legumes, por produtos proteicos, porque são rápidos, práticos, mas muitos não deixam de ser o quê? Ultraprocessados. Pois é, tem muita barrinha de proteína que você consome que tem muito mais gordura saturada do que proteína, mas contém proteína. Então, na hora da gente estar no mercado, a gente precisa refletir na hora de fazer a nossa compra. Vamos falar de quantidade. Qual é a quantidade correta que você precisa consumir de proteína por dia? O que a ciência diz sobre isso? Primeiro é que tem vários estudos que falam sobre várias quantidades de proteína, só que vai depender do seu objetivo, de muitos outros fatores para decidir qual é a sua quantidade ideal. E a gente tem uma divergência de recomendações entre a OMS e os Estados Unidos, e outras diretrizes também, e outros estudos. A nova pirâmide alimentar, apresentada pelos Estados Unidos no início do ano, recomenda um grande aumento no consumo da proteína animal. Ela está orientando a 50% a mais proteína do que a Organização Mundial da Saúde. Estados Unidos recomendando 1,2 a 1,6 gramas de proteína por quilo. E a Organização Mundial da Saúde, 0,8 a até 1,2. Então, existe uma divergência ali de quantidade recomendada. Mas não é nem exatamente divergência, né? São recomendações diferentes para objetivos diferentes. Por que isso acontece? Porque existe duas coisas, né? Existe a nutrição quando a gente fala sobre saúde pública e existe a nutrição quando a gente fala de indivíduo, tá? São coisas diferentes. Então, a visão da OMS, né? É o nosso mínimo biológico. A recomendação de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso corporal da OMS, ela retrata o mínimo que a gente precisa para sobreviver. Então, quanto que eu preciso para o meu corpo girar normalmente, para o meu corpo funcionar, para o meu coração bater, para eu conseguir andar, para eu conseguir pegar, para eu conseguir me abaixar? Quanto que eu preciso de proteína para evitar desnutrição? Então, a OMS retrata
essa parte. E a ideia aqui é evitar a insegurança alimentar, evitar a desnutrição mesmo. Então tem um objetivo principal, que é o objetivo em massa, né, para todos. E a visão das novas diretrizes. E quando eu falo das novas diretrizes, tá, é sobre diversos estudos que englobam isso, não só os Estados Unidos, inclusive eles lançaram a pirâmide, que eu fiz algumas críticas ali, porque o Brasil já estava atualizado há muito tempo, mas eles têm os estudos sobre proteínas que recomendam mais do que essa quantidade, que é de 1,2 a 2,2 gramas por quilo de peso corporal. Por que isso? Os novos estudos, eles analisam várias situações. Quanto de proteína eu preciso para ter longevidade? Para eu conseguir ter massa muscular? Para eu conseguir evitar sarcopenia, né, lá quando eu tiver idoso? Ou muitas das vezes quando eu tô jovem, né? Porque ultimamente sarcopenia, depois da era das canetinhas, tem muitas pessoas ficando sarcopênicas. Então, qual é a quantidade correta para eu ter um emagrecimento sustentável, uma saciedade melhor para o meu dia a dia? Claro que não é a dose mínima, né? Porque a dose mínima é para o nosso corpo funcionar. Se eu quero um benefício maior, no caso de proteínas, eu preciso consumir um pouco mais. E se eu sou um atleta de corrida, um atleta, né, de luta, eu vou precisar de muito mais proteínas do que 0,8 gramas por quilo de peso. Então, a gente tem várias instituições que comprovam este benefício da proteína nessa quantidade, tá? Agora, as proteínas em excesso, elas podem sim causar danos renais para quem já tem problemas pré-existentes. Ou seja, a matéria do Fantástico relatou lá o caso do homem que teve, né, problemas com proteínas, mas é porque ele já tinha uma situação renal silenciosa. É completamente diferente de eu, Lívia, que a princípio, né, não tenho nada renal. É diferente, né, consumir a proteína. Então a proteína não vai causar, ela não é a causa de problema renal, não é a causa de problema renal, nem o excesso dela. A pessoa já tem uma doença pré-existente e se consumir proteína em excesso, é lógico que pode causar uma sobrecarga renal, porque os rins têm essa função, né, de filtrar as proteínas. Então, é totalmente diferente do que, meu Deus, proteína vai causar sobrecarga renal. Isso não existe. Então, antes de você ver uma matéria e se alarmar, né? Nossa, meu Deus, o brasileiro tá consumindo muita proteína. Assim, até que é verdade, né? A gente tá consumindo muita proteína mesmo, mas não a ponto de causar um dano renal, uma sobrecarga renal. A gente realmente precisa de proteína porque a gente tem vários outros objetivos, né? Até porque uma dieta hiperproteica, imagina que em excesso, imagino que seja bem cara, né, também. Então, a matéria do Fantástico usou um caso isolado, que eu achei meio dramático ali na matéria e imagino que as pessoas leigas ouvindo vai ficar meio desesperada assim, tá? Então não fiquem desesperados. Qual a quantidade de proteína que você consome em cada refeição? Se eu comer muita proteína, o meu corpo vai jogar fora? Calma. Vou explicar isso para vocês também. Essa ideia de quanto mais proteínas, mais músculos, é mentira, tá, gente? É lógico que isso, mais proteína não significa mais músculo, até porque isso vai depender do quanto você treina, da sua alimentação no geral, para você gerar massa muscular. Vamos lembrar de uma coisa, que proteína, ela, mesmo sendo proteína com diversas funções no corpo, ainda tem calorias. Então, sim, a proteína pode engordar. E existe uma diferença muito grande entre a absorção intestinal e a síntese proteica muscular, como se fosse a produção de massa muscular, tá? Vamos supor que você vai consumir 100 gramas de proteína na mesma refeição. O que existe hoje é que uma parte ela vai para a produção de massa muscular e é uma parte de 20, 40 gramas de proteína, uma porcentagem. O resto não vai ser jogado na urina, como muita gente fala, né? Vou fazer xixi caro se eu consumir muita proteína. Isso não é correto. Essa outra parte que você está consumindo de proteína, ela não vai ser jogada fora. Ela vai ser usada para criar tecidos, né? Funções estruturais, sistema imunológico. O seu corpo vai tentar usar essa proteína. E agora, não usou, vai para onde? Gordura. Pois é, vai armazenar gordura. É isso, né? Macronutriente em excesso, tudo em excesso, gente. Não faz bem. Por isso que o ideal é você fracionar a sua dose de proteína ao longo do dia. E lembrando que assim, a proteína só vai gerar gordura, né? Lógico, se você não tiver em déficit calórico, tá? Calma aí. Mas só para vocês entenderem que a proteína também pode engordar. E aí, tirei todas as suas dúvidas sobre proteínas? Se não, coloca aqui embaixo qual é a sua dúvida para eu conseguir responder. Se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei, dá like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você é novo, me segue no Instagram, @NutriLives, para você me acompanhar mais pertinho. Aqui tem conteúdo toda semana e você não vai se arrepender. Até o próximo vídeo.